Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a você que nos assiste neste dia. Que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Vamos hoje falar a respeito das aflições de Cristo, o sofrimento de Cristo que Ele recebeu por causa dos nossos pecados e pela nossa salvação. O Senhor Jesus, Ele se entregou como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo, e nós, aceitando o seu nome, aceitando o seu santo sacrifício, nós vamos ter os nossos pecados perdoados. E aí, aceitamos a Jesus e a nossa vida muda, transforma, nós podemos agora viver uma vida carnal, buscando somente as coisas materiais? Como que é isso? Será que realmente eu buscando a Jesus e tendo Jesus em minha vida, já está tudo resolvido? Para mim já está tudo bem, vai ser uma bênção material e eu vou estar muito satisfeito? Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito das aflições de Cristo na nossa vida. Vamos ver em Filipenses, no capítulo 3, do versículos 8 em diante, a palavra diz assim: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses aqui, irmãos. Tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele achava que era ganho, tudo que ele sabia, porque ele era hebreu de hebreus, fariseu, segundo a lei, perseguidor dos que serviam a Cristo, e tantos outros testemunhos pela lei que ele tinha, e tudo aquilo que ele tinha de material, de espiritual que ele havia conseguido, ele diz, na verdade, tenho por perda todas essas coisas, eu perdi, isso eu não dou mais valor, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para conhecer Jesus Cristo, meu Senhor, eu reputei perda, esqueci, abandonei todas essas coisas para ter como meu Senhor a Jesus Cristo, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como nada, como esterco, para que possa ganhar a Cristo e transmitir, para ensinar, para transmitir também, comunicar as aflições de Cristo, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Então você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele está considerando como perda todas as coisas que ele tinha, sejam materiais, fossem espirituais, ele considerava como perda para sentir as aflições de Cristo na sua vida, para chegar à ressurreição dos mortos. Em Romanos capítulo 6, no versículo 7 ao versículo 14, a palavra diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque aqui está narrando, nesse capítulo 6 de Romanos, está narrando que o batismo é a representação da morte e ressurreição de Cristo. Como nós morremos, fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, nós somos ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. Então, aquele que está morto está justificado do pecado. Cristo morreu, nós morremos em Cristo também, por Cristo, aceitando a Jesus, nós somos batizados, somos levados na água e sobre nós é invocado o nome do Senhor Jesus, e nós saímos da água representando já que estamos vivendo no novo reino. O reino de Deus é chegado até nós não estamos esperando chegar ao reino, chegou para nós, o nosso rei reina, o nosso rei é Jesus, e ele reina, e ele ordena, e os que são servos, os que são súditos, obedecem. Então, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
nós morremos para o pecado. O pecado vem tentar você, o inimigo vem tentar você para você se desviar dos caminhos espirituais, praticar as obras carnais. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, por instrumento de pecado, por instrumento de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a pessoa que fumava, não fuma mais, vai sentir desejo, vai sentir atração pelo vício, pelo engano, pela mentira, pela falsidade, por aquilo que praticava antes. Mas agora você tem domínio sobre isso aí. O pecado não domina mais você. Aquele que não tem Jesus, ele não tem como fugir do pecado. Ele não tem como suportar aquela tentação, aquela luta, porque ele não tem o Espírito Santo. A pessoa não tem o Espírito Santo na vida dela. A pessoa não morreu com Cristo, não aceitou. Mas aquela pessoa entrou na igreja. Não, não entrou não. Aquela pessoa está frequentando um agrupamento de pessoas. Diz que recebeu o batismo, diz que está servindo a Deus, mas na verdade não reine o pecado em vossos corpos. Mas nossos corpos têm que ser apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Portanto, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, porque nós estamos sofrendo as aflições de Cristo. Cristo passou por coisas terríveis, muito mais terríveis do que essa. Ele era puro, ele é puro e quando esteve aqui carnalmente também sofreu tentações. A palavra diz que ele foi em tudo tentado, mas sem pecado. Nós às vezes ainda tropeçamos, praticamos alguma coisa que depois logo nos arrependemos, mas o Senhor é por nós temos um advogado. E filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o nosso Salvador. Então você, meu irmão, minha irmã, entenda que você está passando por essa luta, por essa tribulação, porque você está sofrendo também as aflições de Cristo, como o apóstolo Paulo também sofreu. Vamos ver em Colossenses capítulo 1, do versículo 19 em diante, a palavra diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. Só está acima de Cristo Deus. Só o Pai está acima de Cristo. Porque o Pai é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Por isso, como nós não pudemos concluir como desejávamos o estudo anterior, a mulher não pode ser o cabeça do homem, não pode ser o cabeça da igreja, não pode pastorear. Mas enfim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então nós vemos aqui que nós somos reconciliados. Nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Nós vamos nos apresentar a Deus como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Como que você vai se apresentar? Faz quanto tempo que você batizou? Você quer batizar, você quer entrar para a igreja, você já está na igreja. Você tem que permanecer dessa forma aqui, santo, irrepreensível e inculpável. Você não pode ter culpa alguma, você não pode ser repreendido por nada, você tem que ser santo, você tem que ser separado. Santo é ser separado do mundo, é viver as coisas espirituais e não somente as materiais. Mas nós estamos nesse tabernáculo carnal, nós temos o nosso corpo físico, nós precisamos sustentar, nós precisamos trabalhar, dar bom testemunho, mas através deste nosso corpo, nós cumprimos o resto das aflições de Cristo pela sua igreja. A igreja somos nós.
E o versículo 23 ainda nos diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, não é só Paulo que estava passando o resto das aflições de Cristo. Nós também estamos passando o resto das aflições de Cristo. Por isso essas tentações, essa luta, o inimigo quer te derrubar, o inimigo quer que você prostitua, que você minta, que você roube, que você engane, que você não seja sincero, que você não seja fiel, que você não sinta amor por mais nada, por mais ninguém, porque a palavra vai se cumprir, o amor de muitos esfriará, mas que o nosso permaneça quente, fervendo, cheio da graça e do poder de Deus. Nós temos que servir a Deus e viver o evangelho como nós recebemos este evangelho de amor e de salvação, sem acepção de pessoas. Evangelho é evangelho. Evangelho não tem título, não tem denominação. Evangelho é a boa nova. Evangelho é Jesus na nossa vida. Vamos ver em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Veja o convite que o apóstolo Paulo faz. Aquelas aflições que Cristo passou, aquelas aflições, aquelas lutas para se manter fiel ao Pai, para se manter fiel à palavra de Deus, para se manter fiel àquilo que ele estava ensinando, para dar testemunho em sua vida, que ele estava vivendo aquilo que ele estava falando. Tem muita gente que fala, mas não vive nada. Fala uma coisa e vive outra. Tem gente que não prega o evangelho na cidade em que ele mora, vai pregar o evangelho em outra cidade, porque na cidade que ele mora, o nome dele está escandalizado. A pessoa está escandalizada, ela já escandalizou muita gente, ela não prega o evangelho na sua cidade, vai pregar o evangelho em outra cidade, porque lá na sua cidade é uma vergonha para a cidade ter uma pessoa como essa no seio da sociedade. Então o cristão não é assim não, a cristã não é desse jeito não. Nós temos que ter testemunho, bom testemunho. O quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, orar por todos, orar pelo rei, ou seja, pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador. Não é somente ficar falando que errou isso, errou aquilo. Nós não sabemos o que acontece, não podemos julgar. Nós temos que orar para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, e cada um vai dar conta de si. Então, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Vem sofrer o convite do evangelho, vem ficar rico, vem ganhar dinheiro. Não, que diferença, não? Olha essa palavra aqui, vem sofrer as aflições comigo como bom soldado. Quem está numa guerra, irmãos, não está vivendo em prazeres, não está vivendo em coisas materiais maravilhosas, não. E nós estamos numa guerra terrível, espiritual, contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Os lugares celestiais é a tua vida, é o teu coração, é a tua casa, é o teu lar, é a igreja da qual você faz parte. Seja você um bom soldado de Cristo, sofrendo as aflições e lutando contra o pecado, contra a maldade. Vamos ver ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Como que nós vamos morrer com Cristo? Nós já fomos batizados na sua morte e agora nós vamos morrer. Nós vamos a cada dia tomar a nossa cruz, ou seja, a nossa sentença de morte. Não vou fazer a minha vontade carnal, vou fazer a minha vontade, a vontade do meu Pai espiritual, que é Deus. Vou fazer a vontade de Jesus. Eu vou morrer com Cristo. Palavra fiel, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos as aflições do evangelho, porque você é tentado, você suporta, você não faz, você luta e você vence em nome de Jesus. E se fizermos assim, com ele reinaremos. Mas se nós o negarmos com as nossas obras, também ele vai nos negar. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode se negar a si mesmo, mas você não fará parte, infelizmente,
do povo de Deus. Por isso, este convite: sofra as aflições de Cristo. Fique ainda aí com 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe, a você e a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.